Graça e muita paz. Como é gostoso a vida no campo, mas as pessoas elas têm uma atração pelas cidades que é uma coisa assim de doido. Certamente você conhece a história de Sodoma e Gomorra, duas cidades que viviam de uma maneira terrível, a ponto de Deus destruir essas duas cidades. A vontade de Deus, o desejo de Deus nunca foi de que o homem vivesse nessas aglomerações. Lá desde o princípio da criação, Deus deu a ordem do homem ir, se espalhar, povoar toda a terra, porque Deus tinha o desejo de manifestar a glória dele. Mas o homem, por iniciativa própria, lá atrás, começou com essa ideia de grandes centros. E nessas cidades acontecem todo tipo de violência, de impurezas, todo tipo de tragédias. E Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele traz uma palavra muito séria de condenação àquelas cidades por onde ele passava. Ele ia, ele ministrava a palavra de Deus sobre o amor, sobre a paz, sobre o reino de Deus. E ele fazia os milagres tremendos. Mesmo assim, o coração daquelas pessoas continuavam endurecidos. E aí então nesta palavra diz, Jesus começou a acusar as cidades onde ele tinha feito os milagres. Por quê? Porque a população via, ouvia e mesmo assim escolhia permanecer na vida errada. E aí Jesus fala que se esses sinais que ele fez, esses milagres que ele fez nessas cidades, se tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra existiria até os dias de hoje, teriam mudado a maneira de viver, mas aquele povo não se arrependeu. E Jesus conclui dizendo assim: pois eu afirmo a vocês, aos moradores de Cafarnaum, aos moradores de Corazim, de Tiro, de Sidom, cidades onde Jesus percorreu, ele disse o seguinte: no dia do juízo haverá um juízo final. No dia do juízo, Deus terá mais pena, mais compaixão, mais misericórdia de Sodoma do que de vocês, Cafarnaum. Que a gente possa aprender com essa história, que a gente possa permitir que o Espírito Santo nos convença do nosso erro, do nosso pecado, das nossas falhas, e a gente confesse a Deus. E aí Deus muda a nossa vida, não de fora para dentro, mas daqui, do nosso interior. Ele faz uma mudança radical na nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de reagir. Ele muda começando lá do íntimo, lá do nosso coração. E ele nos dá a promessa de vivermos a eternidade com ele. A grande pergunta é: como está a sua vida?